E o Cristóvão José, a fala dele, o título da fala dele vai ser sobre desafios da tradução de textos clássicos, não claros, como eu tinha colocado na, na primeira postagem da lista, né? Bom, o Cristóvão, ele é doutor e mestre em literatura e cultura pela UFBA, especialista em docência, ensino superior na Unisal e formado em direito pela UFBA. Então, Cristóvão, a palavra é sua. Você tem 20 minutos para estar fazendo a sua apresentação e 10 minutos vai ser de questões a serem colocadas, viu? Pode ficar... Outro detalhe, que talvez você não se inteirou. Quando faltar 5 minutos, eu escrevo na mensagem 3 minutos, viu? Muito obrigado. Pode falar, fica à vontade. Muito obrigado, Vilmar. Muito obrigado, pessoal. Então, para este momento, eu decidi acabar trazendo uma discussão acerca da tradução, de forma mais geral, e pensando especificamente em alguns desafios enfrentados no campo de estudos clássicos. Por que eu quero fazer essa discussão, que parece ainda um tanto quanto preliminar? Sobretudo pelo fato de que pouco se discute, efetivamente, em termos teóricos, acerca da tradução, e muitas vezes as pessoas ainda têm uma certa resistência em entender esse trabalho acadêmico de tradução associado, sobretudo, à questão de textos clássicos, né? Então, nesse caso, eu acho que é importante a gente trazer alguns pontos para a gente refletir um pouco, né? Historicamente, durante muito tempo, a tradução, ela efetivamente sempre existiu desde a antiguidade. Essa atividade de tradução, essa preocupação, né, ligada à possibilidade de um indivíduo ler, ou pelo menos democratizar o acesso a um determinado texto para outro idioma, é algo que, de fato, acompanha a própria história da humanidade. Todavia, embora em sentido prático isso aconteça desde a antiguidade, algumas discussões teóricas foram sendo desenvolvidas acerca desse campo de tradução, né? E hoje nós já temos efetivamente um campo robusto, uma frente ligada à atividade de tradução com um respaldo científico, inclusive acadêmico, né? Isso eu gosto de pontuar justamente porque, às vezes, algumas pessoas ainda têm um certo estranhamento quando veem assim, o trabalho de tradução na academia, justamente por ainda ter um raciocínio de caráter mais tradicional, de vislumbrar na tradução apenas uma espécie de ofício e não algo que se realizaria dentro de uma dimensão acadêmica ou científica. E justamente para a gente discutir um pouco esses aspectos, eu quero trazer essa discussão ligada à tradução e especificamente ligada aos desafios da tradução de textos clássicos, né? Em termos tradicionais, seguindo até algumas perspectivas teóricas, a gente vai ter, por exemplo, as perspectivas da equivalência, tanto natural quanto dinâmica, em relação à tradução de textos, segundo as quais, dentro de uma leitura relativamente, poderia ser considerada estrutural, a gente poderia ter um processo de transposição de significados através de significantes entre dois idiomas diferentes. Em realidade, quando a gente parte para uma visão já pós-estruturalista, situada, sobretudo, em um desconstrucionismo, que vai ter aí, a partir da década de 60, uma abordagem mais intensa, quando a gente pensa, por exemplo, em figuras como Derrida e sua obra Torres de Babel, a gente já pode pensar também a tradução dentro de uma outra dinâmica, em que nós vamos situar esse texto não apenas esse eixo de transposição de significados através de significantes, né? Acerca desses idiomas diversos. Chair em inglês, cadeira português, e isso está resolvido. Na realidade, a gente passa a entender a tradução como um processo em que o tradutor ele não está apenas operando por meio de um ofício, mas ele está efetivamente criando um novo texto. E essa criação, ela demanda naturalmente uma atividade de interpretação que acaba variando conforme conforme o próprio tradutor, né? E conforme esse próprio texto. Então, embora de fato a gente tenha aí um texto de partida, mas as atividades de interpretação elas são diversas. E isso, obviamente, vai trazer novos condicionamentos para a nossa realização em relação à tradução. Agora eu quero pensar também, não apenas nesse desafio da gente traduzir de forma ampla, pensando, por exemplo, nos idiomas contemporâneos, como inglês, francês, italiano, português e espanhol,
mas também pensando nas línguas clássicas e os desafios que são ofertados em relação às línguas clássicas. Quando a gente pensa, por exemplo, na tradução de textos latinos, gregos, e eu tenho me dedicado um pouco a pensar na tradução desses textos, quando a gente pensa em figuras como Lactâncio, Fulgêncio, Justiniano, ou até mesmo Lúcio Aneu Cornuto, né, o que nós temos é algumas especificidades ligadas a essa área. A primeira especificidade é a própria noção mesmo temporal e linguística, que é muito mais específica, muito mais localizada. Nesse sentido, o grande distanciamento cronológico, e nesse caso a gente leva a cronologia tanto em seu aspecto temporal quanto até mesmo espacial dentro dessa realidade sócio-histórica, é algo de fato intenso. E isso faz com que, muitas vezes, algumas referências sejam perdidas. Isso acontece no campo, por exemplo, de uma filosofia mais especializada, quando nós pensamos no estoicismo, ou até mesmo da literatura clássica, da poética clássica, quando nós pensamos, a exemplo, em referências à mitologia greco-latina, como divindades, de musas, que muitas vezes não fazem mais parte de nossa cultura imediata, quando a gente pensa, por exemplo, na cultura brasileira do século XXI. Em virtude disso, uma característica que acaba sendo muito presente na tradução de textos clássicos é justamente a existência de comentários, que por vezes não são tão comuns assim nas traduções de textos contemporâneos. Então existem muitas notas. É muito comum no campo de estudos clássicos que as traduções elas sejam anotadas justamente para trazer para o leitor algumas informações que podem ser perdidas em relação a essa diferença cronológica e essa quantidade de referências específicas, sobretudo no campo acadêmico. Então, o campo acadêmico ele tende, de fato, a valorizar essa realização de comentários. Outro aspecto importante, que eu até já tive a oportunidade de frisar em outro evento promovido pelo Visavox, é justamente a questão da própria natureza do texto. Em geral, no campo de estudos clássicos, nós trabalhamos com edições críticas, justamente porque nós temos textos de tradição politestemunhal. Ou seja, temos um conjunto de cópias e, a partir desse conjunto de cópias, há uma atividade filológica que vai buscar estabelecer um texto. E, em geral, nós trabalhamos a partir desses textos que são chamados de edições críticas. Isso traz uma diferença do ponto de vista da materialidade, que a gente já leva em consideração que, em geral, no campo de estudos clássicos, o texto que nós estamos trabalhando é um texto que não é um manuscrito do autor ou não é um texto estabelecido pelo próprio autor. Pensando, por exemplo, nos históricos, né, nós não temos efetivamente os textos de Sêneca, os textos de Marco Aurélio, os textos de Cornuto, no sentido dos manuscritos feitos pelos autores. O que nós temos, o que chegaram até nós, foram cópias desses textos, e a partir de cópias são disponibilizadas algumas edições críticas, né? São formuladas edições críticas a partir desse processo de interpretação. Por conta disso, alguns comentários também, além de comentários do ponto de vista interpretativo, as traduções elas ganham também comentários de natureza filológica ou comentários crítico-filológicos que vão, por vezes, comparar comparar edições ou comparar testemunhos diferentes, né? Comparar, às vezes, lições diferentes que podem ser encontradas nessas diferentes cópias. Então, a gente também pode, nesse processo de anotação, incluir não apenas comentários interpretativos, mas também comentários crítico-filológicos. Outra questão que eu quero pontuar, e que é uma marca, de fato, dos textos antigos e que a gente pode levar em consideração nesse processo de tradução, diz respeito à própria qualidade do campo de estudos clássicos em seu sentido interdisciplinar. Atualmente, quando nós falamos em tradução, existem aí alguns tipos de tradução que são colocadas como, por exemplo, traduções técnicas. É muito comum ouvir falar em tradução técnica de áreas mais específicas, como a filosofia, que tem todo um vocabulário, uma terminologia própria, que às vezes não é tão comum assim no dia a dia, né? Nós temos também no campo do direito algo que é também uma marca terminológica muito específica, e isso também, às vezes, acaba esbarrando em certas dificuldades por parte do público leitor, né? Quando nós vamos para o campo de estudos clássicos, nós temos que levar em consideração que esses textos antigos, eles não foram formulados, muitas vezes, dentro dessa chave das ciências contemporâneas. Atualmente, nós temos uma tendência a certa especialização, no sentido de que as áreas, em geral, elas se estruturam de forma separada. A história, o direito, as letras, a filosofia.
Quando nós vamos para o campo de estudos clássicos, nós temos que ter em mente que essa é uma área interdisciplinar por excelência e que muitas vezes vai demandar do tradutor o manejo de conhecimentos ligados à história antiga, à filosofia antiga, ao direito romano e até mesmo à dimensão da crítica textual, pensando aí na filologia clássica. E por que eu quero enfatizar essa questão? Alguns filósofos pré-socráticos, por exemplo, compunham suas obras de alto valor filosófico, associado, por exemplo, a físis, a estudos ligados à natureza, à filosofia natural, em verso, né, com métrica. Então, esses documentos, eles também adquirem força, uma potência do ponto de vista poético, e são, inclusive, estudados também em relação a esses elementos poéticos e retóricos no campo das letras. Isso faz com que, muitas vezes, pensando em antiguidade, alguns trabalhos de tradução que poderiam ser trabalhados, por exemplo, em uma faculdade de filosofia, são, às vezes, trabalhados em uma faculdade de letras e vice-versa. E isso não é algo que gera maiores estranhamentos para a área de estudos clássicos, em razão justamente desse caráter interdisciplinar. Então, pensando também no plano das especificidades na tradução, isso faz com que, muitas vezes, o tradutor ele possa variar seus critérios de forma significativa. Por exemplo, em relação às obras de Platão, né, é possível pensarmos em uma tradução que valorize mais um certo didatismo e uma linguagem mais fluida e mais acessível para a língua portuguesa, mas que, ao mesmo tempo, articule de forma mais rigorosa os conceitos filosóficos existentes na obra. Todavia, é possível também, levando em consideração a presença de diálogos, levando em consideração a presença de elementos de teor poético da obra, pensarmos também em traduzir textos que, a princípio, são muito lidos no campo da filosofia, mas também com um viés poético, valorizando figuras de linguagem, valorizando a dimensão retórica do texto. E isso pode também ser levado em consideração por parte do tradutor. Então, o que é que eu quero, em resumo, trazer para este momento? Eu quero frisar, antes de tudo, que o campo da tradução é um campo que vem se desenvolvendo e ganhou bastante espaço, sobretudo a partir dos anos 90, aqui no Brasil. É uma área que está ainda também em processo de consolidação, a gente tem que lembrar isso. No campo de estudos clássicos, existe uma frente efetivamente ligada à atividade de tradução, até porque muitos textos latinos e gregos chegaram até o século XXI sem qualquer tradução para a língua portuguesa. Então, isso é algo que chega a ser até um pouco tentador para os tradutores, poder fazer uma tradução inédita, uma primeira tradução para a língua portuguesa, e há uma frente também buscando resolver esse impasse. E também a gente tem que pontuar que há uma especificidade do ponto de vista material, de muitas vezes não termos acesso aos manuscritos do autor, e levar também em consideração a dimensão interdisciplinar do campo de estudos clássicos, que muitas vezes vai exigir desse tradutor, né, o diálogo entre os campos da filosofia antiga, da história antiga, do direito romano, da filologia clássica e até mesmo de outras áreas, como arqueologia antiga, né? Então, eu quero trazer apenas essas questões justamente para tentar situar um pouco aqueles que ainda não entendem tanto assim o trabalho de tradução e esse trabalho acadêmico, que vai, inclusive, demandar outros estudos para além da tradução em sentido estrito, né? Sobretudo dentro de um trabalho acadêmico. Então, em linhas gerais, o que eu tinha para trazer para hoje foi isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, Cristóvão. Você falou em tempo recorde até agora, viu? 12 minutos. Então, a gente tem tempo aí para questões, caso, né, mais de 2 perguntas, caso alguém tenha mais. Então, eu vou primeiro passar a palavra para o André. Ele levantou a mão aí. Parece que o Gabriel também levantou e depois baixou, mas, de qualquer forma, fica aberto aí. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer ao professor Aldo, a todos, aí, pela possibilidade de estar aprendendo aqui com vocês, né? E todos os trabalhos que estão sendo apresentados aí são maravilhosos e trazendo várias questões. Eu não escrevi o que eu vou perguntar exatamente porque a pergunta é meio complexa, até na minha ideia aqui, Cristóvão. Muito, muito legal essa sua abordagem, viu? Eu
pensando, eu estava vendo você falar, estava pensando o seguinte, eu lembrei de uma figura da minha infância no Rio Grande do Sul, não sei se nas infâncias vocês tinham a brincadeira do telefone sem fio, né? Que é quando, por exemplo, eu falo aqui no ouvido de André, que fala no ouvido do professor Aldo, que fala no seu, e aí quando chega lá no Cleudo, lá na outra ponta, a coisa já virou uma outra oração, uma outra frase, né? Então, eu fico pensando o seguinte, essas traduções, eu vou abrir um parênteses rápido e fazer usar como exemplo aqui o trabalho que a gente realiza no grupo de pesquisa em filosofia aplicada do Claretiano, do qual eu participo. A gente estuda a filosofia aplicada a partir de uma linha que surgiu em 1981, com um filósofo alemão chamado Gerd Eckenbach. Então, ele escreveu um texto lá, né? Abriu um consultório de filosofia e escreveu um texto que roda até hoje, que é o que é a filosofia prática. Então, ele fala, em um dado momento, em filosofia prática e filosofia aplicada. Quando ele fala em filosofia aplicada, ele ainda está falando dela um conceito tanto diferenciado do que a gente usa hoje, 40 anos depois, aqui no Ocidente. Imagina esse contexto, né, determinados termos, terminologias. Eu até fiz a pergunta anterior com relação à prática, porque desde que eu cursei a faculdade, essa coisa do conceito e da essência na palavra, ela me preocupa muito. Né? É uma pesquisa que eu ainda quero me aprofundar. Então, Cristóvão, não sei me prolongar muito, a questão é o seguinte: como que o tradutor ele se preocupa para pegar um texto, por exemplo, Parmênides, né? Antigo, e de repente ele não vai ter acesso a isso? Como que talvez, se você souber responder, ou então é uma questão para a gente se aprofundar. Há uma técnica, há um método de eu pegar esse telefone sem fio e ter um máximo de fidelidade, porque vamos combinar que, de repente, determinados termos na língua portuguesa no Brasil, em 2021, podem já estar um tanto quanto diferenciados no seu significado da Grécia de 300, 400 anos antes de Cristo. Qual a técnica que o tradutor pode usar ou deve usar, né, nesse telefone sem fio para chegar com o máximo de fidelidade lá na outra ponta do telefone sem fio? Não sei se me fiz entender. Posso? Excelente pergunta, André. Eu acho que sua pergunta é interessante porque ela coloca também em questão a dimensão do anacronismo, né? Dessa preocupação da gente ter também não necessariamente uma fidelidade em sentido estrito, mas tem uma preocupação sociohistórica de compreender que aquele texto, se nós estamos, sobretudo, em um espaço acadêmico, a gente também quer que o texto, às vezes, funcione dentro daquele plano no qual ele estaria inserido, né? E não perder tanto assim de vista essa dimensão. Inicialmente, eu penso que a tradução ela pode ser feita conforme inúmeros critérios. Dentro de um plano pessoal, eu não acredito que exista um jeito único, um jeito certo, específico, universal de se traduzir um texto. Eu acho que existem, de fato, abordagens metodológicas diferentes que nós podemos eventualmente nos valer no processo prático de tradução. Né? Então, eu entendo a tradução seguindo a linha de Derrida como um processo de transformação, como algo que nós vamos efetivamente trazer no texto, mas não necessariamente tendo que nos vincular a uma ideia de fidelidade. Todavia, se nossa proposta é, sim, ter um texto que busque minimizar os anacronismos, e por que eu falo minimizar? Eu, sinceramente, acho que evitar por completo o anacronismo é algo realmente muito complicado, porque nós estamos, de fato, eu acredito que a tradução ela só se completa no momento da leitura, né? Eu acho que quando a gente propõe o texto, ele ainda não é totalmente completo. Em primeiro lugar, porque a gente tem que levar em consideração que esse texto é produzido a partir da interpretação de um tradutor, mas que ele também vai ser lido pelo público, que vai interpretar aquele texto e dar vida àquele texto traduzido, né? Então, eu acho que esse ciclo ele também vai ter esses inúmeros agentes. Pensando em algumas estratégias acerca dos anacronismos e pensando na prática de tradução acadêmica, quando a gente fala, por exemplo, de campos terminológicos, a terminologia é também um campo que está avançando bastante, sobretudo nas letras, né? Esses estudos dos termos próprios de cada uma das áreas, né? E eu acho que quando a gente fala de anacronismo, o estudo da terminologia é um estudo que pode ser levado também em consideração. Como assim?
é interessante a gente fazer um processo de levantamento do vocabulário que é usado historicamente por esses autores e também do vocabulário que está sendo usado nas traduções. O porquê é importante estudar traduções para minimizar também os anacronismos? Porque a gente começa a entender como é que esses elementos foram sendo historicamente traduzidos. Então, como determinado vocábulo, como determinada lexia foi traduzida ao longo da época. Porque, às vezes, no processo de tradução, existem também cristalizações. O que é que eu quero dizer com isso? Existem algumas traduções que são, por vezes, traduzidas de uma forma que fica algo quase que automático. Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Por exemplo, nós sabemos que homo poderia ser traduzido por ser humano, poderia ser traduzido por humanidade, né? Mas, quando vem a expressão homo homini lupus, é quase que automático se pensar em um homem é o lobo do homem. Eu estou dando um exemplo bem banal, né, para a gente tentar entender, mas o que é que eu quero dizer com isso? Existem traduções que acabam sendo cristalizadas. Algumas traduções que, do ponto de vista gramatical, são até questionáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alia iacta est, né? Se a gente considera que existe aí uma forma analítica, a gente vai considerar que isso aí é o perfecto, né? Então, a tradução, ela seria a sorte foi lançada. O dado foi lançado, a sorte foi lançada. Só que meio que se cristalizou a tradução a sorte está lançada. Então, se vocês colocarem essa expressão, por exemplo, no Google, em uma rápida pesquisa, alia iacta est, apenas para dar outro exemplo trivial, é muito comum vocês encontrarem a sorte está lançada no presente, em vez de a sorte foi lançada, seria uma forma mais, digamos assim, próxima do ponto de vista da gramática. Então, o que é que eu acho que existe aí a se levar em consideração? É necessário levar em consideração como esse texto está sendo traduzido ao longo da época, ao longo dos tempos, porque isso permite que o tradutor crie, acesse, estude, em certa medida, a própria terminologia que está circundando aquele texto. Porque eu acredito que a terminologia ela não se perfaz apenas no texto de partida, ou seja, nesse texto que geralmente as pessoas vão chamar de original. Eu acho que os termos técnicos eles vão também se consolidar a partir das traduções. Como é que esses termos eles estão sendo efetivamente traduzidos? Então, quando já há um processo de cristalização, às vezes o tradutor pode levar também essas traduções mais estabilizadas como uma forma de garantir um caráter mais técnico, no sentido de dizer assim, veja, essa forma que eu estou usando para traduzir o texto não é algo que eu estou tirando, digamos assim, da minha cabeça. É algo que vem de uma tradição de atividade tradutória. E, muitas vezes, ter aí esse acervo do estudo dessa tradição é algo relevante. E, nesse processo, eu acho que também uma outra questão que pode ser levada em consideração é ler não apenas as traduções daquele texto, mas também ler traduções de textos que integram essa tradição de pensamento. Então, se eu estou falando, por exemplo, do estoicismo, é relevante conhecer não apenas aquele autor que eu estou estudando ou traduzindo especificamente como Sêneca, vamos dar um exemplo, mas entender também as traduções de Epiteto, entender as traduções de Marco Aurélio e pensar também nesse campo da terminologia estoica, por assim dizer, né, entender como é que esses vocábulos estão funcionando. Outra estratégia que nós podemos pensar também nesse plano dos anacronismos é uma estratégia de cunho gramatical também. É dizer, por exemplo, bem, por um lado, alia iacta est está muito consolidado como a sorte está lançada, né? É uma tradução relativamente cristalizada, mas eu vou optar por a sorte foi lançada porque eu estou seguindo uma dimensão gramatical. Isso, eu não estou querendo dizer que o tradutor, se valendo desses recursos, ele vai ser neutro, porque eu não acredito efetivamente em uma plena neutralidade, já que a atividade de tradução ela também vai perpassar o campo da interpretação, que é um campo singular. A gente vai entrar em uma questão hermenêutica aí, e não dá, de fato, para termos uma crença em uma plena neutralidade nesse sentido. Mas o tradutor ele também pode se valer desse instrumento e desses recursos gramaticais para assegurar maior grau de critério à sua tradução. Então, também acho que recorrer não apenas ao estudo da terminologia e ao estudo das traduções, mas também pensar nas próprias formulações gramaticais e como essas formulações estão sendo colocadas. Outras estratégias que alguns tradutores utilizam, e eu acho que pode ser válido, lembrando que não estou aqui definindo um único jeito certo, né? Porque o André ele trouxe esse questionamento também no sentido assim de será que nós poderíamos ter um jeito para trazer um processo assim de atenuação significativa desses anacronismos?
eu acredito que existem vários instrumentos que o tradutor ele pode estar se valendo. Também pensando nessa questão de ter uma preocupação sócio-histórica, alguns tradutores operam com traduções chamadas arcaizantes, né, ou classicizantes, em que eles vão buscar, eles vão aportuguesar, às vezes, termos que estão em grego antigo ou que estão em latim. Outros usos que a gente, às vezes, percebe no campo da tradução, nesse processo, é na utilização de palavras que na língua portuguesa estão mais próximas etimologicamente do latim, que é algo que o André também trouxe como questionamento. Porque, muitas vezes, as palavras, mesmo tendo um étimo próximo do português em relação ao latim ou em relação ao grego antigo, mas elas já adquiriram, na própria dinâmica de mudança da língua, outras acepções. Então, isso, às vezes, também deve ser levado em consideração. E aí eu vou dar um outro exemplo só para ilustrar, para não ficar uma conversa muito abstrata, né? Por exemplo, em latim temos cônjuges, né? Em português, geralmente as traduções vão traduzir isso como esposo, esposa, marido, mulher, né? Nesse sentido, consorte. Pensando em um plano etimológico, cônjuges que vai ter, inclusive, como ablativo, a forma cônjuge no ablativo singular, ele vai estar muito próximo à palavra do português cônjuge, certo? Então, cônjuge, quando a gente pensa em cônjuge no latim, ablativo singular, a gente lembra logo do cônjuge na língua portuguesa. Só que a gente tem que lembrar que em língua portuguesa, e quando a gente fala, por exemplo, no português brasileiro especificamente, cônjuge é uma palavra que está muito marcada no campo do direito de família como um termo técnico desse campo jurídico. Então, quando a gente fala de cônjuge, o que é o cônjuge? O cônjuge é aquele indivíduo que está em uma relação matrimonial. Então, o direito de família ele estabelece termos técnicos. O direito é uma área técnica do ponto de vista linguístico, né? Cônjuge é aquele que está casado, companheiro é aquele que está em união estável. Então, para cada realidade específica existe um termo técnico. E a gente leva isso também em consideração no plano da tradução. Então, embora, por vezes, o tradutor possa pensar, eu acho que seria menos anacrônico valorizar um termo que na língua portuguesa retome mais esse radical latino. Então, se está lá cônjuge no ablativo singular, eu vou traduzir como cônjuge para o português. Por outro lado, é necessário também que o tradutor, e é isso que está, eu acho que o difícil e o belo, é isso que eu penso que é o difícil e o belo, é um trabalho de tradução, no sentido assim, de que o tradutor ele precisa também saber manejar e ter um certo jogo de cintura para lidar com essas questões, né? Porque, por outro lado, se ele traduz como cônjuge, ele pode estar marcando o texto com um vocabulário que não é mais considerado tão coloquial ou tão usual no português brasileiro e que está muito marcado pela linguagem jurídica, né? Sobretudo do direito de família, que vai dizer que cônjuge é uma relação entre pessoas casadas, enquanto, por exemplo, companheiro é uma relação entre pessoas em união estável. E isso eu acho que o tradutor também deve levar em consideração. Tudo isso para dizer que eu acredito que existem várias propostas de tradução. Eu não acho que haja um jeito único de se traduzir. Justamente por isso é que aí surge uma outra questão, que é a necessidade de termos critérios. Porque quando, às vezes, as pessoas falam você está dizendo, então, Cristóvão, que não há um jeito certo, não há um jeito único, há muitas variações, então vale tudo, a pessoa faz do jeito que quer. Não é bem assim, né? Eu acho que se existem todas essas variáveis, isso faz com que o tradutor, se não seja minimamente convidado, ou se não seja obrigado, por assim dizer, eu acho que ele pelo menos é convidado a estabelecer seus critérios. Então eu acho que é importante que o tradutor tenha esses critérios e demonstre esses critérios para o seu leitor. Então, pensando apenas para finalizar a minha fala, nesse processo de minimização de anacronismos, eu acho que a gente pode pensar tanto na importância, de fato, de recorrer a esse estudo de gramática, na importância ligada ao entendimento das etimologias e também no estudo das traduções e dessa tradição ligada a esse campo de tradução, né? E também a própria tradição de pensamento na qual o texto se insere. Então, acho que esses elementos todos reunidos podem servir de ajuda para o tradutor pensar sua tradução. Certo. Cristóvão, a gente tem menos de 2 minutos. A Tatiane, ela escreveu assim:
Adorei, Cristóvão. Fiquei me perguntando se os textos que temos de Górgias não foram muito modificados, já que ele é conhecido por suas figuras de linguagem. Será que tinham outras figuras, outras nuances? Fiquei curiosa. Você quer aproveitar os últimos... Achei excelente o questionamento. Obrigado, Vilmar. Achei excelente o questionamento de Tatiana. Eu, inclusive, adoro Górgias. E isso eu vou até aproveitar para sinalizar aqui a importância do campo de estudos clássicos, né? Porque um autor como Górgias, para vocês terem uma ideia, ele é considerado um clássico para o direito, no que diz respeito à parte da argumentação. É um clássico para as letras, porque ele traz aí, quando a gente pensa, por exemplo, no discurso a Helena, né? Elogio a Helena e Elogio a Helena e Discurso de Parlamentos, a gente tem obras que são carregadas de figuras de linguagem. Então, Górgias, ele utiliza muitos paralelismos, utiliza quiasmos, que são aqueles paralelismos cruzados, utiliza muitas figuras de linguagem, de fato, dentro dessa dimensão retórica, e é também um clássico para o campo da filosofia, né, antiga. Então, vejam a potência dos textos de Górgias. Em relação a essa questão da variação dos textos, de fato, a gente não dá para a gente pensar em um autor, em autores clássicos de modo geral, e isso aí eu incluo Górgias, dentro de uma escrita única. O que existe em via de regra são cópias. Nós não temos acesso àquilo que Górgias escreveu. Então, quando nós falamos estamos lendo Górgias, isso aí é fruto de uma abstração, de um processo de abstração. Muitas vezes nós estamos lendo a interpretação de um tradutor que trabalhou através de interpretação de um filólogo, que interpretou trabalhos paleográficos, que interpretou cópias que foram deixadas por copistas medievais, né, que muitas vezes não acessaram esses manuscritos tidos por originais. Então, nós temos toda essa cadeia de interpretação. Nesse processo, obviamente, os textos eles sofrem modificação. Existe até um campo de estudo ligado às interpolações, né? E quando a gente passa a ter edições críticas, isso fica muito visível na existência de lições diferentes. Definir concretamente o grau de alteração sofrido com o texto é algo, de fato, muito complexo, e existe um estudo muito específico para esse tipo de questão. Mas as variações, elas são notáveis nos próprios documentos, nos próprios testemunhos que chegaram até nós. Então, isso também é algo que, a meu ver, não empobrece a potência do texto. Porque, às vezes, o que é que eu quero trazer com isso? As pessoas ficam, nossa, então nós não estamos lendo o autor original, nós não estamos lendo, então isso não tem tanto valor, como se isso fosse diminuir. Eu acho que não, porque nesse processo de variação documental, o que a gente tem também é um processo que muitas vezes transparece uma mudança em interpretação, né? De como esse texto vai ser interpretado e como esse texto vai passar a circular. Hoje, na tendência contemporânea, se fala muito em edição crítica que é elaborada a partir de várias cópias, mas nem sempre, esse não foi sempre o costume, né, de termos esse trabalho de comparar tantas edições. Isso vai ganhar força, sobretudo no século XIX, trabalho de crítica textual, de figuras como Karl Larra, né? Então a gente tem aí também que pensar no próprio processo de circulação. Como será que esse pensamento, por exemplo, de Górgias, ou como será que o pensamento estoico foi circulando em cada uma das épocas, né? E daí eu trago também a importância para outro trabalho que me interessa bastante, que é a tradução latina de Niccolò Perotti do Manual de Epiteto, né? Que foi uma tradução renascentista e que vai nos informar também a época, como é que esse autor Epiteto, também uma das possibilidades de leitura dentro da época da Renascença, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar não apenas no tempo do autor que teria escrito aquele texto, mas pensar também nesses processos de recepção e de circulação desse texto. Então, em resumo, é isso que eu penso. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Cristóvão. Não sei se o Aldo quer falar alguma coisa, já que o Aldo também trabalha com... Muito enriquecedora. Muito obrigado, Cristóvão. E estamos aí no nosso trabalho aí com a vida do Diógenes e com as diatribes também. Vamos em frente.